Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um bate-papo do Republiqueta. Estamos aqui, como sempre, eu e Irandei Matias, meu querido amigo Francisco. Tamo junto de novo. Belezinha? Vamos lá, é isso aí. Bora. Hoje a gente está recebendo uma pessoa extremamente especial. Ela vai contar aqui da carreira dela. Rayane Araújo, ex-vereadora do município de Palmares. Seja bem-vinda e obrigado por aceitar nosso convite, por estar aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Primeiramente, quero agradecer o convite, né? Chico vinha sempre dialogando, falando, né, do trabalho que vocês vinham desenvolvendo. E eu fiquei super interessada. Foi quando aceitei o convite em vir participar hoje. E é uma satisfação enorme, né? Sou Rayane Araújo, sou mais conhecida politicamente como Rai do Quilombo, né? Foi o nome que surgiu de acordo com lutas na comunidade. Meu nome é Rayane, apelido Rai, e as pessoas começaram a linkar com, é lá do Quilombo, então ficou Rai do Quilombo. É uma comunidade que foi criada após a enchente de 2010, né? Onde grande parte da população hoje reside, ou tem algum familiar que reside nessa comunidade. É o bairro Dom Acácio Rodrigues Alves, mais conhecido como Quilombo 2, Quilombo 3, Quilombinho. Então, eu fui eleita em 2019. 2016, fui eleita a vereadora mais jovem na Mata Sul, né? Fui eleita com 19 anos. Tinha 19 anos quando fui eleita. E a gente começou a fazer um trabalho de reivindicações de acordo com o papel do vereador. Então, o meu mandato ele foi marcado por grandes, né, reivindicações, polêmicas, né, positivas, onde a gente lutava pela melhoria para a população, onde a gente fiscalizava irregularidades com recurso público. Então, foi bem marcante, né? Eu acho que algumas pessoas vão lembrar sobre a CPI dos esportes, que surgiu lá na cidade de Palmares. Eu estive como relatora, né? Então, assim, foi muitas experiências boas, positivas, que meu mandato trouxe. E hoje, né, não estou mais como vereadora, mas estou na vida pública, porque eu amo a política, né? A forma boa de fazer política é algo que, quando entra na gente, não sai mais. É como diz, a gente tenta se afastar, mas automaticamente, né, o bem comum, as amizades, o bem-estar que a gente sempre busca para as pessoas não deixa a gente se afastar da boa política. Então, é isso. Tenho 26 anos, né? Hoje estou assessorando um deputado, mas também já fui coordenadora de CRAS, já trabalhei em outras secretarias, em outras cidades fora Palmares. Estamos seguindo. O bom é que ela deu o resumo já de tudo. Um resumo, mas a gente vai explorar agora cada trechinho desse. Vontade. Mas foi bom, fica até uma dica aqui, quando a gente fazer um resumão, faz um resumo e depois a gente explora. Tu falasse que estás atuando, assim, em prol da comunidade desde 2010, né? Da época da enchente. Você ainda, ou seja, tu tinha quantos anos em 2010? Em 2010 eu tinha 14 anos, Isso né? na cidade de Palmares. Palmares, Claro. Pernambuco, Mata Sul, Mata aqui do Sul. estado. Fica a 122 quilômetros aqui da capital Recife, né? É uma cidade que hoje tem, em média, 64 mil habitantes. É a cidade que faz parte, é a capital da região Mata Sul. E onde eu nasci, me criei, a capital, como Mata diz, Sul, da a capital da Mata a Sul. capital da Mata Sul, a terra dos poetas, de cultura, que eu tenho o maior, né, orgulho de ser filha de Palmares. Depois a gente vai conversar. Eu tenho familiares que são nascidos em Palmares. Bacana. Uma boa parte da minha família também é dali de Água Preta, enfim. Da região, da né? região. Ótimo, bacana. Sim, mas vamos lá. 2010, Começa por tu onde? com É 14 vai, anos. né? Não, vou começar pela ordem cronológica, né? 14 anos, você já tava com voz ali na comunidade. Como foi? Agora ela esqueceu na apresentação dela dizer que foi minha aluna. Eu vou falar. Esqueceu. A gente Faltou vai- brifar, pô, antes com ela. Não esquece. na formação acadêmica eu falo, né? Quando chegar na parte da formação acadêmica. Beleza. Ó, em 2010 eu fui vítima diretamente da enchente, né? Acho que o país inteiro acompanhou. Foi um desastre que atingiu a cidade de Palmares e as cidades vizinhas da Mata Sul. E assim, eu praticamente... Foi um livramento de Deus, né? Porque a gente ficou em cima do primeiro andar, nossa residência. A metade do primeiro andar caiu, a gente ficou na parte de trás. A gente passou uma noite, né? E a gente fomos resgatados, eu, minha família e alguns amigos que ficaram na nossa residência pelo helicóptero, aquela redinha do bombeiro, a gente foi resgatado. E dali foi onde iniciou a construção do novo bairro, né? Que hoje é o Dom Acácio Rodrigues Alves, que eu resido lá com minha mãe, que é mais conhecido popularmente como Quilombo 2, Quilombo 3. Foi criado essa comunidade, esse bairro, loteamento, que hoje
é basicamente 10 mil habitantes que residem lá, 10 mil famílias, são 2.500 casas e a gente faz uma soma de cada família, 4 pessoas, que dá uma média de 10 mil habitantes. E foi criado para que as famílias que morassem em ribeirinhos, em área de risco, pudessem sair, né? E também aquelas famílias que moravam de aluguéis e outras situações. Então, foi desenvolvido esse loteamento com Operação Reconstrução, né? E também com Minha Casa Minha Vida. E daí começou a vir as dificuldades, bairro novo, algumas necessidades, demandas que a comunidade, né, estavam precisando. E eu sempre na atividade, junto com outras pessoas muito experientes, porque eu era bem novinha, Sim, né? E fui convidada a fazer parte da associação, a Ambadara, que é uma associação que foi logo criada no início do bairro. E junto com outras pessoas que já tinham lutas sociais, eu comecei a desenvolver, né? Então eu comecei a sentir de que os problemas, as soluções, né, elas sempre chegavam ou sempre eram solucionadas numa etapa política, Sim, né, sim. nos espaços de poderes. Então eu comecei a sentir a necessidade de estar representando a comunidade no espaço de poder, né, no legislativo. Claro, claro. Foi quando foi uma decisão minha, né, eu decidi a concorrer ao cargo de vereadora no meu município, em Palmares. Conversei com minhas amigas, com a minha família, com o meu ex-companheiro, e todo mundo topou e ficou muito feliz. Então eu comecei, né, a desenvolver o trabalho junto com a associação, junto com a comunidade de reivindicações, de ação social. E foi daí que em 2016, né, eu concorri à eleição e fui eleita. Né? Fui eleita uma das vereadoras mais jovens de Pernambuco. Se não fui a mais jovem de Pernambuco, mas a mais jovem da Mata Sul. E isso, assim, trouxe uma alegria muito grande, né? Saber de que a gente poderia estar representando a comunidade de uma forma mais ativa, né? Com voz, com decisões, né? Com representatividade no legislativo. É isso que é importante, né? É representação de um. Tudo é uma comunidade. De uma O que comunidade, ali né? é uma comunidade. Na verdade, não é nem a voz da Rai, né? É o que ela está representando. Isso. É por Exatamente. isso que eu queria destacar. Porque, inclusive, hoje a gente vê, né? Tem algumas pessoas que criticam, né? Porque tem um vereador ou um deputado que defende a causa LGBT, tem um cara que defende a causa cristã, mas eles estão representando justamente esse grupo de pessoas, né? Que é o teu caso. Não? Tu tá representando uma comunidade para que tudo que eles reivindicassem, tu era a voz deles Você é dentro a voz, da né? Câmara, né? Exatamente. E a gente sabe que quando o parlamentar, né, o deputado, o vereador, que é eleito, ele tem, né, o dever de representar todo o território, né, se for município, todo município, o estado. E assim, a gente se identifica, na verdade, com algumas causas, né? Lógico que a gente não vai deixar de representar outras causas ou outras comunidades. A gente representa a cidade inteira, né? Mas existem algumas causas que a gente cria uma identidade. É onde a gente levanta uma bandeira, como Perfeito. costuma dizer, né? Vou levantar a bandeira de tal causa. É uma identidade que a gente cria, né? Mas assim, eu nunca deixei de representar o município. Né? Muitas demandas, muitas cobranças de que existiam, de reivindicações, às vezes de mau uso, como eu falei, de recurso público. A gente estava ali reivindicando, cobrando, fiscalizando. Então eu busquei levar um mandato, né, da forma que realmente tem que ser feito, sem ter a questão só assistencial, né? Que a gente sabe que muitas vezes a comunidade vai precisar e você vai estar ali para ajudar. Eu acho que o social, ele, independente de política, a gente deve fazer como humano, né? Mas a gente não deve deixar de atuar na nossa função, que era fiscalizar, cobrar do poder público, estar propondo leis que viessem, né, trazer melhorias para a comunidade, para a população. Então eu sempre segui essa linha, né? Fazer o papel do vereador e também estar junto com a comunidade, podendo contribuir, ajudar da forma social que eu tinha ao alcance. Bem porque você fiscalizar, você está fazendo um trabalho social. Exatamente. Se o dinheiro que o poder público tem à disposição, ele é bem aplicado, isso vai servir a sociedade Exatamente. inteira. Né? Não só você tendo que defender uma bandeira X ou Y, seja bandeira, você citou, né? Do LGBT, Da povo da do turma armamento, cristã, do exato. chão. Eu prefiro bandeiras assim, que envolvem uma comunidade. Porque ali tem todo mundo. Tem um cara Verdade. que gosta de arma, tem um cara que é cristão, tem um cara que é do grupo de LGBT, representa todo mundo, velho.
Verdade, do bem-estar, né? Da coletividade, né? Não de um ou de outro, ou só de um grupo. Eu particularmente, não gosto muito de uma bandeira... De individualizar, né, a causa, né? Como você falou, é para todo mundo. Na verdade, o legislativo, a pessoa pública, a figura pública, está para trabalhar para todos, né? Todos. É como eu disse, existe a identidade. A gente se identifica, às vezes, com uma causa e a gente levanta a bandeira, mas não deixando de lado o nosso papel, que é representar a todos, né? Propor leis para melhorar a vida de todos. Exatamente. Né? Até também para esclarecer, você falando aí do papel, né? Qual é o papel, na prática, de um vereador, né, em um município? Né? A gente sabe que, basicamente, o papel do vereador é fiscalizar o poder executivo, né? Como é que está sendo utilizado os recursos públicos, se está sendo realmente, né, feito o que deve ser feito pelo executivo, propor leis, né, que venham ser de melhorias para a população, para os habitantes do município que a pessoa está representando, e também ver a questão da aprovação de leis, né, que vem do executivo também. Mesmo que não seja sua, né? Exatamente. Existe leis que vêm do executivo para ser apreciada, né, alguns projetos de lei para ser apreciada pelo legislativo, ser aprovado para que venha a ser colocado em prática, né? Como a gente também aprova as leis de outros companheiros, né? Então a gente está ali para aprovar, né, as leis e também propor leis. E o principal objetivo é fiscalizar o poder executivo, né, para que a gestão pública ela possa realmente fazer, de fato, aquilo que venha trazer uma melhor qualidade de vida para os habitantes daquele município. Legal. Eu acho que esse aí, particularmente, eu acho que esse deve ser um trabalho mais difícil, né? Você fiscalizar para você ter acesso. É fácil você ter acesso às informações de gasto ou de um projeto que, sei lá, foi destinado uma verba e tu quer saber como é que tá o andamento do projeto. Como é que funciona na prática? Na verdade, o Poder Executivo tem a obrigação, né, de fornecer essas informações. A gente sabe que existe, né? A gente não vai fantasiar, a gente sabe que existem as dificuldades para que essas informações cheguem, principalmente quando o representante, ele, por exemplo, não faz parte da base, ou, né, é oposição à gestão executiva. Sempre existe a dificuldade para passar essas informações, mas eles têm a obrigação. Eu passei por algumas dificuldades, né, como essas, e eu sempre solicitava, através de requerimento que a gente tem, né, essa normativa na Câmara, a gente faz o requerimento para a secretaria ou direcionado ao prefeito para solicitar informações, né, ou então solicitar uma melhoria para alguma comunidade, alguma área. E é aprovada pelos pares, pelos demais vereadores, é aprovado e assim é encaminhado. Quando eles não respondiam, eles têm 30 dias para responder em média. Quando não respondia, eu solicitava através de pedido de informação, que é feito pela mesa diretora. E não sendo respondido, comete também a uma questão de improbidade, né? Que pode cometer a questão da cassação se não responder um pedido de informação da mesa diretora da Câmara. Sempre que eu pedia pela questão da mesa diretora, era um meio mais fácil, porque eu acho que não queriam correr esse risco, né, de ser aberto um processo. Mas quando eu pedia requerimentos e que não era atendido, eu sempre encaminhava para o Ministério Público, porque como eu tenho a função de fiscalizar e o Poder Executivo não está respeitando, né, esse dever, essa obrigação que o Legislativo tem, então eu encaminhava para o Ministério Público, que iria cobrar dele enquanto fiscal das leis, né? Porque se é uma lei, o Executivo tem que cumprir. Se ele não cumpre, a gente notifica ao órgão responsável, né? E na prática, funcionava? Funcionava. O Ministério Público atuava? O Ministério Público sempre atuava, solicitava, encaminhava para o nosso gabinete e sempre funcionou. Legal. Saber que o sistema funciona, né? Mas aí você vê que tem ineficiência, né? Porque ela tem que pedir uma informação de uma coisa que, sei lá, deveria ser pública, né? Exatamente. Algumas coisas tinham mais facilidade, mas quando existia algo que, assim, tipo, tinha um índice de irregularidades, né? A gente não vai dizer que estava irregular porque a gente precisa provar e ser investigado e a gente não tem esse poder de investigação, quem tem é o Poder Judiciário, né? Então a gente solicitava, né? Tipo, tem um índice de irregularidade em tal obra, ou em tal licitação, ou em tal projeto que foi executado. Então a gente solicitava as informações que a gente achava que tinha um índice de irregularidades para realmente ter provas de realmente ver se existiam essas irregularidades. Foi assim até que surgiu a CPI lá dos esportes, né? Logo depois da CPI dos consignados em Palmares, foi aberta a CPI dos esportes, foi através de denúncias populares. A população
começou a falar que uma entidade esportiva do município recebia muito recurso e não fazia o esporte acontecer. Foi quando começaram a questionar os vereadores por que não fiscalizar se realmente aquela entidade tinha recebido aquele recurso. Foi daí que a gente começou a solicitar informações, foi instaurado a CPI dos esportes, né? E daí começou a ser investigado e todo o processo foi feito, foi encaminhado para os órgãos de controle e algumas decisões já foram tomadas onde fala que realmente existiu, né, a irregularidades da utilização do recurso público. Então, o vereador, ele tem um papel muito importante no município. Muitas pessoas enxergam o vereador como uma pessoa que só faz assistencialismo, que dá cesta básica, que paga energia. Infelizmente, a cultura do Brasil, ela ainda é muito grande em cima do assistencialismo, né? Então, as pessoas às vezes não sabem, algumas pessoas, né, não sabem a importância que tem um vereador para o seu município, né? Se a Câmara de Vereadores realmente funcionar, se ela realmente fizer o seu papel como deve ser feito, poucos prefeitos não fariam, né, tantas, às vezes, absurdos com a utilização do recurso público como a gente vê no nosso Brasil. Pura verdade. Agora, tu comentou essa questão de CPI. Depois que vocês identificam, assim, vamos dizer assim, uma possível irregularidade que seja, qual é o processo para se abrir uma CPI? Vocês têm algum envolvimento? Vocês fazem... A gente tem que fazer a solicitação, tem que ter um objeto, tem que ter, por exemplo, uma irregularidade. Pode citar esse exemplo. Exatamente. Esporte, né? Foi a utilização se realmente estava recebendo esse recurso. Então, a gente já tinha a denúncia. Então, a gente solicitou a abertura da CPI para investigar tal ação, né? Então, precisa de 1/3 da Câmara de Vereadores para ser aberto, né, a CPI. No caso, lá a gente tem 15. Se 5 vereadores concordar com a abertura da CPI, ela é aberta, independente dos outros não aceitarem ou não. O presidente vai nomear, né, a questão do quem vai fazer parte, né? O relator, tem o presidente, o relator e os membros, né? Então, daí começa a ser investigado, tem um prazo para essas investigações e começa a ser feitas solicitações de documentos, ouvidas de pessoas, inclusive quando a gente instaurou a CPI dos esportes, a gente ouviu mais de 18 pessoas, entre empresários que participaram, entre secretários, procurador do município, várias pessoas participaram, né, dessa CPI, todos dando a sua contribuição. No final, né, feito o relatório, que vai passar vai passar pela Câmara para ser apreciado pelos vereadores e aprovado na comissão, vai para o plenário, onde todos os vereadores vão decidir, né, se vai ser aberto processo de cassação, se não, ou se vai ser encaminhado somente para os órgãos de controle. Muito legal ver esse passo. Não, de verdade mesmo, porque você vê a questão do trabalho, né, do vereador, trabalho, né? bem... Desde o início, né, em que vocês começam a fiscalizar, cobrar a execução de algum projeto que seja, vá acompanhando, se houver irregularidade, vira uma CPI, pode virar uma cassação. Exatamente. E tudo acompanhado pela Câmara de Vereadores, exatamente, né? Do início ao fim, porque todos os membros dessas comissões são os vereadores eleitos, vereadores, né? Exatamente. Então, Como eu fui a relatora da CPI, é onde finaliza todo o relatório junto com a comissão, e a gente faz a apresentação para a comissão aprovando aquele relatório, ele é colocado na apreciação da Câmara. Então, para todos os vereadores fazer a aprovação ou reprovação, ou encaminhar para os órgãos de controle, ou abrir um processo de cassação do prefeito. Maravilha. E deixando claro de que esse processo foi na legislação passada, né? Eu não estou mais como vereadora. Foi na legislação de 2016, 16 da... A eleição é 17 a 18. 16 a 18, desculpa. Porque 18 é... Não, 2020, 18 é foi presidente, 2020, foi 2020. É 20 é 16 a 2020, é 4 anos. Que eu fiz parte, né? Porque na verdade o mandato você começa dia 1º de janeiro de 2017. Exatamente. Agora que eu me liguei, porque é 16. Fica 17, 18, 19 e 20. Perfeito. Até o final de 20. Aí 2021 inicia a nova gestão, né? Tu quer tomar um copo de uma água? Com o pessoal que tá chegando aí através da raio, ou então tá conhecendo nosso projeto, não deixa de se inscrever no nosso canal. É super importante pra gente dar essa força, pra gente continuar trazendo pessoas aqui, que nem a Rai, que pode falar um pouco da sua participação aqui no nosso estado. Nosso estado não, né? Desculpa. Nosso país, Pernambuco. Nunca mais cometi esse Então, foi mal. Então se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho, porque quando a gente estiver lançando vídeo novo, vocês vão estar sempre sabendo. E compartilha com mais gente possível aí para espalhar
e para incentivar nosso projeto. E custa nada você fazer isso, é de graça, tá bom? Então fica à vontade aí e manda brasa. Inclusive, tu pode entregar aí uma lembrancinha para ela, né? Que é o mimozinho, que a gente trouxe. Obrigada. Que lindo. Abra agora? Se você quiser, se você... Agora. Pode rasgar, viu? A caixinha. Essa cola... É o plástico. Vamos ver a delicadeza. Vamos, é puxada. Delicada. E a gente toma um vinhozinho. Pra quem não sabe, essa caneca tá feita já, vai fazer 1 ano. Não, tem que avisar. Mas... que linda! Amei. Amei, adorei. Mas é porque a Rand era pra ter vindo aqui há muito tempo, né? Foi peço até desculpa. Imagina. Colocar aqui, linda, adorei. Obrigada. De nada, tem certeza? Não, obrigada. Eu amo o vinho, mas não quero dessa vez. Legal. Ô, Rai, e hoje? Quais são os teus projetos hoje? Você evidenciou aí, claro, né? Que não tá... fala de hoje, não. Não, vamos ainda... Ela tem um trabalho bonito no CRAS. Que é hoje ou do passado? Foi no passado, né? Foi, eu me afastei agora em fevereiro, esse mês, esse ano ainda. Então é mas melhor. O CRAS eu acho que é um... O que é CRAS? Pois é, eu não sabia. Ela me falou agora quando chegou. Pouco como foi que não, eu fale cheguei muito. no CRAS. Fale muito. Não deixa eu falar pouco. Ó, eu em 2020 teve a eleição novamente, né? O nosso partido ficou com uma projeção de fazer 3 vereadores. Infelizmente foi uma campanha muito atípica, né? Uma campanha em meio de uma pandemia que a gente nunca tinha vivenciado, em meio a novas regras da questão eleitoral. Então, assim, foi uma confusão enorme. O nosso partido tinha a projeção de fazer 3 vereadores e acabou fazendo apenas 1. Então, fiquei na suplência, né? Não consegui a reeleição e daí fui tocar o barco. A gente não pode parar, né? A gente tem que ir seguindo. São planos, são etapas, são ciclos e aqui a gente vai seguindo. E daí fui morar em outra cidade vizinha, no litoral, onde trabalhei em uma secretaria junto com o secretário de Agricultura, a gente trabalhava com os projetos. E logo próximo a março, meu pai teve um problema de saúde, onde eu tive que acompanhar ele. E infelizmente ele veio a óbito. A minha mãe ficou sozinha em Palmares, né, que moravam os dois, e eu precisei retornar a Palmares, né? Então abri mão lá de onde estava morando, do emprego, e voltei para Palmares. Qual era a cidade que você estava? Eu estava em Tamandaré. Estava em Tamandaré, no litoral. Então, retornando para Palmares, eu conversando com o atual prefeito, né? O Júnior Melo, que é filho do ex-prefeito Beto da Usina, um excelente gestor, né? Que está fazendo um belíssimo trabalho em Palmares. E a gente conversando, Júnior me convidou a participar da gestão do município. Inclusive, na comunidade que eu resido, onde carrega o nome, né? Que foi colocado esse nome, Raio do Quilombo, que não sai. As pessoas, se você chegar em Palmares e perguntar a Raiana Araújo, poucas pessoas vão conhecer. Acho que quase ninguém, né? Só quem for muito íntimo. Mas perguntar Raio do Quilombo, todo mundo vai saber quem é. Então, foi quando a comunidade, o bairro Dona Cássia Rodrigues Alves, Quilombo 2, foi presenteado com um CRAS, né? E daí, né, Júnior conversando junto com a primeira-dama, sua esposa, fui convidada a fazer parte da coordenação desse CRAS. Então, assim, para mim foi uma felicidade enorme, né? Atuar na comunidade onde eu resido, onde foi a minha um novo reinício, né? Depois de toda aquela tristeza, tudo que a gente passou em 2010, depois de perder tudo, a gente reiniciou a nossa vida em outra comunidade que foi o Quilombo, né? E trabalhar no Quilombo com essa questão social, trabalhar a questão de acompanhamento de família, fortalecimento de vínculos. Então, para mim, foi um presente, né? Então, eu iniciei em outubro, dia 4 de outubro foi a inauguração do CRAS, né? Uma equipe maravilhosa. E comecei, junto com a equipe, a ser feito um trabalho onde a comunidade, né, foi muito agraciada, né? Que necessitava, por ser uma comunidade muito populosa, ela era acompanhada por um CRAS do centro, que não consegue, de certa forma, dar todo o apoio, porque é uma comunidade muito grande, né? Então, em fevereiro, eu precisei me ausentar. De 2022 agora. Agora, esse ano, eu precisei me ausentar, porque não estava... não estava dando para conciliar com outros planos, né, que eu tinha. Então, eu acabei entregando, né, o cargo de coordenadora lá do CRAS. E hoje estou trabalhando junto com um deputado estadual. Não vou falar nomes pra gente não... Não tem problema. Não politizar, se não tiver problema. Hoje
trabalho com muito orgulho, né? E apoio a deputada Luiz Lessa. E estou seguindo nessa trajetória e também cursando Direito, né? Então, tive que abdicar de algumas decisões, de algumas coisas para poder seguir outros sonhos, né? Mas eu amei fazer parte, né, desse período trabalhando como CRAS, né, o Centro de Referência da Assistência Social. O CRAS é a porta de entrada na garantia de direitos, né, da população. Né? Quando eu estava dizendo a Chico, as pessoas vinculam muito o CRAS, ele atende e acompanha famílias de vulnerabilidade social, né? Mas nem sempre a vulnerabilidade social ela é somente alimentar, como as pessoas muitas vezes vinculam, né? Uma família que passa uma necessidade, ela está em uma vulnerabilidade. Existem vários outros tipos de vulnerabilidade, né? E o CRAS, ele faz esse trabalho de fortalecimento de vínculos, de fortalecimento familiar, comunitário. Mas também existe alguns benefícios eventuais que é onde as famílias de vulnerabilidade, elas são atendidas, tem auxílio funeral, cesta básica, a questão de auxílio, né, moradia. Então, o CRAS, em si, resumindo, ele é a garantia de direitos, né? A gente não trabalha o assistencialismo. O assistencialismo é você sempre estar dando algo a alguém sem aquela pessoa ter uma perspectiva de sair daquela vulnerabilidade, né? Boa. Então, o CRAS, a assistência, ela trabalha, né, fortalecendo aquela família para que ela possa sair daquela vulnerabilidade e voltar a ter uma vida de autonomias, né? Então, a gente trabalha a garantia do direito daquela família para que ela possa se reestruturar e sair daquela vulnerabilidade. Quando não é alguma necessidade, alguma vulnerabilidade familiar que não está dentro do raio, assim, da questão da assistência, é saúde, educação e outras áreas, então a gente faz um encaminhamento dessas famílias, né, para essas outras entidades, que é o trabalho em rede. A gente faz um encaminhamento dessas famílias, mas continua acompanhando elas, para ver se realmente foi solucionado aquele problema e se aquela família está conseguindo superar aquelas dificuldades. É composta pela equipe de assistente social, psicólogos, né, educador social, que em si engloba uma equipe técnica do CRAS. Claro. Não tem essa distinção de ser atendido pelo psicólogo ou ser atendido pelo assistente social. Existe a equipe técnica do CRAS que faz esse trabalho, né? Não faz a questão do tratamento, questão de estar fazendo atendimentos individualizados, questão de psicólogo, que muita gente chega lá procurando um psicólogo. O psicólogo do CRAS, ele faz o acompanhamento familiar, trabalhando essa questão emocional, essa vulnerabilidade. E quando existe uma família ou alguém da família que precisa de um tratamento, né, psicológico, ele é encaminhado para o CAPS, que é um parceiro, né, da assistência, onde aquela família vai receber o tratamento necessário. Mas mesmo assim, o CRAS continua acompanhando a família até ela ser emancipada, sair daquela vulnerabilidade e tocar a vida normal. Que trabalho importante. Então, muito importante. Vocês fazem, tipo, vocês têm como tu falou, tu tinha um do centro, tem outro CRAS e provavelmente deve ter alguns outros CRAS no município. Exatamente. Eles ficam com a área. Exatamente, tem um território, a gente chama de território. Tem municípios que existe apenas um CRAS, é pela questão habitacional, a quantidade, né? Então tem município como Água Preta, que é a cidade próxima da gente, é um CRAS para o município todo. Lá em Palmares existe 5 CRAS, são 4 fixos e um itinerante, que é o móvel, que é da zona rural. Então, assim, é um trabalho bem diferenciado ali da região. Palmares é a única cidade, eu acredito, da Mata Sul, que existe os 4 CRAS e um CRAS móvel, que é o CRAS itinerante, que faz um trabalho bem bacana na zona rural. E quem decide se vai abrir mais um é a prefeitura, é? Não, existe algumas normas a serem seguidas. Como existe o SUS, né, da saúde, existe o SUAS, que são as normas que devem ser seguidas, né, 9 SUAS que devem ser seguidas, de acordo com a quantidade de pessoas do município. Tem essas questões de algumas regras ser seguidas para ter a quantidade de CRAS. É muito mais. É porque vocês acabam que mapeiam todas as famílias. No seu CRAS, você sabe todas as famílias que estão ali, sabe quais são as famílias que estão com problema A, B e C. E o bacana era que, como eu estava na comunidade, que eu já conhecia, né? Então, assim, eu acho que ninguém te enganava, né? A gente chegava, eu já conhecia tudo. Mas existe um ponto bem interessante, como a gente fala, essa questão de você conhecer. A gente não pode fazer, assim, a objeção de pessoas. Se uma família, principalmente voltada, eu vou dar um parênteses na questão do auxílio funeral. Se a família chega solicitando um auxílio funeral, falando que não tem condições, né, de arcar com aquele auxílio naquele momento,
é obrigação a ser cedido para aquela família. A gente não pode questionar, né? De dizer, você tem condições, eu te conheço. A gente não pode, né? É uma questão até de constranger aquela família. Entendeu? Então, nosso papel é acolher a família, e a gente poder estar proporcionando naquele momento de dor aquele auxílio que é um direito, né, daquela família que procurou o equipamento, né? Agora já existe a questão do auxílio das cestas básicas, que é bem recorrente acontecer. Muita gente procura, onde é que eu faço cadastro para receber cesta básica? Já é diferente. A questão da cesta básica é um auxílio eventual, né? Então, assim, é necessário ser feito o acompanhamento daquela família, a necessidade daquela família. Não é o coordenador do CRAS que decide quem vai ganhar a cesta básica, né? Porque muita gente procurava por ter tido um cargo político, muita gente ainda misturava as coisas. E eu sempre era muito clara, hoje eu estou como profissional, eu não sou política. A gente tem que fazer o trabalho profissional. Então, quem decide, quem recebe a cesta básica é a equipe técnica. Por que a equipe técnica? A equipe técnica, ela faz a visita na residência, ela acompanha aquela família, ela sabe a vulnerabilidade que aquela família está passando, então ela vai saber a forma que atuar, né? O coordenador, ele tá ali para gerenciar aquela equipe, para a gente saber buscar soluções para aqueles problemas, mas a gente não pode estar interferindo, né, no trabalho e na decisão da equipe técnica. Eu sempre deixei a minha equipe técnica muito à vontade, né, sobre as decisões, porque são eles que estão no dia a dia com as famílias, são eles que estão na casa da família, que conhecem a dificuldade da família. Então, ninguém melhor do que eles para decidir e saber realmente se aquela família se enquadra, né, na questão de vulnerabilidade que atende aqueles auxílios. Pô, muito bom. Não, de verdade. E deu para notar, Raiz, o brilho nos seus olhos quando fala desse trabalho, né? Amo. De verdade. E eu imagino que deve ser muito benéfico, né? Essa verba é municipal, né? Vem da questão da assistência, né? A assistência, ela recebe também recurso federal e tem alguns recursos que são municipais, mas a maioria são verbas federais, da Secretaria de Assistência Social. E o CRAS é um equipamento da assistência. Lá em Palmares não é assistência social, é Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. Mas em muitos municípios é Secretaria de Assistência Social. Entendi. Que é uma verba diferente da do SUS, né? É, diferente. O SUS é bem federal, saúde mas mesmo. É voltado para a saúde, né? E essa verba bem federal voltada para assistência, para ser desenvolvida essas questões sociais no município. Nossa, eu mesmo não conhecia, não, esse trabalho. É importante. Muito bacana. Eu vi as tuas postagens, CRAS, danado até CRAS, não sabia nem o que era. É o Centro de Referência de Assistência Social. Pois é, sabia. A gente conversou algumas semanas atrás com a Priscila, ela falou de outro órgão também municipal, a FUNASE, né? A gente estadual, né? Estadual, desculpa, você tá certo. Mas a gente conhece um pouco, né, do aparelhamento e o quanto que tem de órgãos aí que tentam dar um suporte, né, essas questões de vulnerabilidade. Inclusive, o CRAS, o trabalho do CRAS é um trabalho muito em rede, né? Inclusive, a FUNASA, ela também faz parte da rede do CRAS, né? Existem alguns menores que, né, cometeu alguns atos delito, infratores, droga, exatamente, enfim, que são, às vezes, encaminhados da FUNASA para o CRAS acompanhar a família, porque é uma família que passou por uma questão de vulnerabilidade. Então, o CRAS, a gente recebe muito, né, essa questão de encaminhamentos da FUNASA, inclusive. Quando eu estava, né, na coordenação, a gente tinha uma família que era acompanhada pela equipe, porque a filha fazia parte, né, passou um período lá na FUNASA, então também tem esse trabalho de rede, né? Quando um já fez o seu papel, ele encaminha para o outro. Quando o CRAS recebe uma família, tem uma vulnerabilidade que a gente resolve, mas outra é da saúde, a gente já encaminha para a saúde vai encaminhando e a gente vai acompanhando essa família até ela conseguir se reerguer e sair daquela vulnerabilidade. É um trabalho muito interessante, muito bom. Muito. E poucas pessoas conhecem, né? Eu vi que quem divulgou muito foi a vereadora aqui do Recife, né? Michelle Collis. Sim. E sobre a questão do auxílio funeral. Muitas famílias tiveram parentes falecidos naquele deslizamento de barreiras. Nem e sabia. Muita gente não tinha condições nem de comprar o caixão, não tinha nem onde morar, né? Então, esse auxílio funeral, ele é direito dessas famílias, né? Que passou por essa vulnerabilidade, né? Então, as famílias têm esse direito de procurar o CRAS ou a assistência social para solicitar quando tem essa questão de morte de ente querido que você não tem condições de arcar com... Pois é, e agora eu tava pensando aqui sobre essa comunicação, né? Como é que chega no pessoal, ele saber que existe? Porque é de boca a boca, né? É uma pessoa que diz, porque, inclusive agora eu tava pensando, teve uma menina que trabalhou lá em casa, ela agora teve problema também com a enchente recente, aí teve essa questão da prefeitura, né? Desse auxílio pontual aqui em Recife, que eu tô falando.
de um auxílio para poder o pessoal também se reestruturar. Mas isso a gente viu muito na TV, a gente viu no meio de comunicação. Mas esse que é um trabalho contínuo, eu não vejo. Eu também não. Eu não conhecia. É que, na verdade, o trabalho ele deve ser feito junto à comunidade. Então, assim, cada CRAS, ele existe um território, como a gente falou. O município ele é dividido, por exemplo, tantos bairros. E, assim, esse CRAS, por exemplo, se esse bairro aqui faz parte de um território de um certo CRAS, ele tem que desenvolver o trabalho nessa comunidade, fazer divulgações, para que as pessoas cheguem a conhecer qual é o trabalho. E as pessoas também devem, quando tiverem algumas dúvidas, também devem procurar o CRAS, né? Então, assim, como diz, o CRAS é a porta de entrada da garantia do direito. Então, se você... eu tenho direito de alguma coisa, mas eu não sei como é que funciona. Procure o CRAS. O CRAS, ele vai saber lhe direcionar para onde você vai resolver esse problema. O CRAS, ele é a porta de entrada. Se você tem alguma dúvida, procure o CRAS. A gente faz o link do dia... A gente tem um quadrozinho, né? Eu não sei se você acompanha, que é o Você Sabia, né? Que a gente fala de alguns personagens, de alguns lugares históricos, restaurantes, enfim, para curiosidade que o povo... É uma pergunta, né? Você sabia que existe isso? E aí acabei de um estalozinho aqui que a gente pode fazer linkado aí quando a gente for divulgar. Eu posso ir lá em Pomares. Exatamente. Você vai comigo, né? Vamos embora. Quem mais vai? Mas é uma boa, vice. Amanhã eu tô lá em Pomares, toda quarta lá. Fazer uma visita lá a esse CRAS. O CRAS é a porta de entrada do cidadão, é a porta de entrada. Muita gente não sabe disso. É muito interessante saber disso, porque não sabe. Exatamente. Não sabe, né? E não só esse auxílio funeral, né? Assim, eu acho que tu pegou diversas situações diferentes, né? Tem a questão também de drogas, documentos, certidões, segunda via de documentos, que o CRAS também dá declaração para aquelas famílias que estão em vulnerabilidade, não tem como pagar a taxa, ele recebe a declaração do CRAS, leva para o cartório, consegue tirar com a isenção. Existem vários assim, benefícios. Então tem que ter uma cartilha. Existe a cartilha, inclusive a cartilha do SUAS, né? Que é onde diz todo o direito, o que é o CRAS, quais os benefícios, né, que a população tem através do CRAS. Então é isso. Benefício é direito, né? Direito, exatamente. É o direito. Né? É a palavrinha aqui. Né? Exatamente. Melhor, exatamente. É o direito de cada um. Né? Então, como a gente deixava muito claro, aqui a gente não está fazendo favor. A gente está garantindo o seu direito. Né? Exatamente. O prefeito dá estrutura para que a equipe garanta o seu direito. Então, a gente trabalhar muito essa ideia. Porque muita gente, às vezes, não tem um conhecimento e tem um benefício, né, em tese, e fica muito grato, né, e não sabe que é um direito dele. Então, assim, a gente deixava muito consciente isso com as pessoas, que é um direito. E para que as pessoas possam se sentir, né, ter uma autoestima, um empoderamento, de saber que tem um direito e de que tem que cobrar por ele e que realmente existe, né? Então é bem interessante. Tem uma verba destinada para isso, separada para isso, esperando por essas pessoas. E tem vereadores vendo se essa verba vai ser aplicada corretamente. Mas se as pessoas não provocam, assim, não reivindicam, não tem como chegar nelas. Exatamente. Não tem. O dinheiro vai ficar lá parado. Muitas vezes não, sempre. A gente tem que lutar pelo nosso direito, né? Então... Tem alguns direitos que ficam camuflados lá. Se a gente não for atrás, a gente nunca vai ter. Não, esses aí que você falou, eu mesmo não sabia que esse pessoal... É muito interessante. E principalmente, assim, comunidades que existe uma certa vulnerabilidade, né? O CRAS, ele atua muito nessas comunidades, né? Que existem os locais que são mais aquecidos, né? Tem comunidades que vivem em extrema vulnerabilidade, tem outra que está em vulnerabilidade. Então, assim, o mais emergente é aquela que está em extrema. Né? A gente precisa resgatar aquela família que está em extrema para trazer, no mínimo, ela para uma vulnerabilidade, né, que possa equilibrar. A gente tem essa questão de ter um olhar especial, porque tem algumas famílias que realmente têm uma situação muito delicada, né, que precisam ser trabalhada com muita emergência. Envolve idosos, crianças e vários outros casos. Então, a gente trabalha junto com o Ministério Público, trabalha junto com o Conselho Tutelar, Saúde, tem o CREAS também, né? Que o CREAS também é o Centro de Referência Especial, né? Que trabalha a questão da violação do direito. A gente trabalha a prevenção, a gente vai acompanhar essa família, vai fortalecer essa família para que ela não chegue em um nível muito elevado a ter o seu direito... Tipo, ter seu direito... Não teve o direito, né? Exatamente. Então, o CREAS, ele trabalha essa questão do direito violado, né? Através de uma criança que sofreu um abuso e outras situações, né? De que poderia ter sido prevenido através de um trabalho com a família.
e não foi, então já passa para uma questão do direito violado, aí tem um CREAS. E o CRAS tem que fazer de tudo para que essas famílias não vá para o CREAS, né? Não chegue ao CREAS. Então a gente tem que fazer esse trabalho para realmente desenvolver essa família. Que massa, que massa. Show de Era pra bola. falar Claro, pô. Aí a gente pula. Essa parte eu Fique perdi. à vontade de perguntar outras questões, estou aqui. E aí, uma pena pelo... Eu imagino que o seu trabalho está sendo muito bem feito, uma pena você ter verdade. largado, mas espero que tenha deixado em boas mãos, né? Deixamos. E que o trabalho continue lá. Exato, vai lá. Ficou em boas mãos. O trabalho está continuando. Mas aí foi automático, tipo, tu pediu para sair porque tu já tinha uma oportunidade junto com... Veja, eu solicitei que fosse, né, colocado, que a secretária visse outra pessoa para colocar no meu lugar, porque existiam algumas situações de que não estavam dando para conciliar, né? E, infelizmente, é como eu costumo dizer, tem alguns ciclos que são mais longos, tem outros que são mais curtos, e a gente precisa escolher, né? Então, às vezes, tem escolhas que são dolorosas, mas a gente precisa tomar. Então, foi uma delas. Eu precisei tomar essa decisão, né? Mas, inclusive, deixei em boas mãos, apresentei a comunidade, fiz reunião apresentando a nova coordenação, e o trabalho está continuando. Eu fico muito feliz em saber que as famílias, né, estão sendo acompanhadas, o trabalho está desenvolvendo e eu estou em outras missões. Quem é aquela agora, Rai? É Divânia, a nova coordenadora lá do CRAS. Uma pessoa super competente, inclusive já fazia parte de outro equipamento, de outro CRAS. Ela era educadora social, passou a ser a nova coordenadora de lá. Que legal. Já tem essa experiência porque ela já foi coordenadora do CRAS de Água Preta, então ela já tem uma experiência. Show de bola. Deixei em boas mãos, deixamos em boas mãos. Maravilha. Sim. E dessas suas novos projetos aí, pensando, tem algum que tu pode compartilhar com a gente de que seria interessante? Não, se tranquilo. não tiver, você diz, ainda tô aqui. Não, tranquilo. Tem alguns que foram decisões pessoais, né, que eu não vou expor agora. Mas um dos pontos principais também foi a questão de focar um pouco na minha faculdade, né? Tô cursando Direito. Eu quero focar no curso de Direito e outras decisões, como eu disse, é questão pessoal, né? E hoje, assim, tô trabalhando também na política, que é uma coisa que eu amo, né? Então, assim, pra mim foi perfeito. Eu saí de uma área que eu gostava e fui pra uma área que eu amo. Então, tô em casa. O trabalho na política hoje específico, tu tá assessoria hoje eu tô na assessoria, tô assessorando, né, o deputado Luiz Lessa. A gente tá fazendo um trabalho lá em Palmares, junto com uma equipe bem bacana e tem projeção pra gente crescer. Legal. Eu queria chegar justamente aí também, que é outra coisa que o pessoal não entende muito, né? Que é um trabalho de um assessor, né? Às vezes, e vou ser bem franco aqui, às vezes o pessoal diz que é um cargo que é pra desviar, não fazer nada. Essa é a impressão e o que a gente ouve, né? Não é minha, obviamente, porque... Olha, existem casos e casos. Sim, o senso comum. Senso comum. Perfeito. A gente vai levar, a gente vai ser muito claro, né? O senso comum é com o assessor. Existem casos e casos, né? Infelizmente, existem muitas pessoas que estão completando somente uma nomeação, um cargo, né? Mas a forma correta, realmente, que várias outras pessoas fazem, né? De que realmente o trabalho deve ser desenvolvido no Estado. Se é um deputado estadual, ele tem que desenvolver o trabalho no Estado. E geralmente existem assessorias que ficam em cada região, né? Existem aqueles assessores que são de gabinetes, são aquelas pessoas que trabalham a questão mais burocrática, né? Ali, público ali, exatamente, fica no gabinete e tal. E existem assessorias, né? Pessoas que dão assessorias, dão aquele suporte. Então, vamos dizer suporte, dá aquele suporte aos deputados, né, aos políticos, em várias áreas do Estado, né? Então, precisa-se ter pessoas em várias áreas do Estado, são aquelas pessoas que estão dando suporte, né? Hoje a gente desenvolve um trabalho em Palmares, né, junto com uma equipe. Então, não estou inclusa nesse não faz nada. Não, bem porque se você estivesse, a gente não tava conversando. Não, e assim, inclusive... Eu sei do seu trabalho, eu conheço, por isso exatamente. que eu te convidei. Inclusive, assim, tô dando esse suporte, né, ao deputado. É uma pessoa que, antes de deputado, é um amigo, né? É uma pessoa que eu admiro muito pelo trabalho, pela coerência na política. Você pesquisar, Luiz Lessa é um deputado que você não vê envolvido em escândalos, em coisas, né, que não são, né, de integridade da política, da coisa pública. É uma pessoa extremamente culto, correto, né, honesto.
E antes disso, ele é uma pessoa muito parceira, amiga, né? Principalmente a nossa comunidade, é filho de Palmares, né? Está no 3º mandato, então assim, para mim é uma satisfação muito grande estar trabalhando com a Luísa, ajudando, dando esse suporte a ele lá na nossa cidade. Mas respondendo a pergunta do Irandê. Pode perguntar. O que é que você faz no dia a dia? Dia a dia mesmo. O dia a dia, a gente tá ali pra gente saber qual é a necessidade daquelas comunidades, da cidade, né? Então a gente vai em busca de... Muitas pessoas nos procuram também, e outras pessoas a gente vai em busca de necessidade da zona rural, de algumas comunidades, e a gente leva essas propostas para o nosso deputado, para ele ver alguma forma, junto com o governo do estado, Secretaria do Estado, para resolver. Né? Inclusive solicitação de poços artesianos, em algumas comunidades que estão sem água, na zona rural, sistema de abastecimento de alguns locais que foi colocado o poço, mas o sistema de abastecimento não foi colocado para chegar até a comunidade, a gente solicita. Alguns programas estaduais, como o Leite para Todos e várias outras demandas, a gente leva essas demandas para o nosso deputado e o nosso deputado vê a forma mais viável de ser resolvida. Né? Então, legal, a gente faz esse trabalho junto lá com a nossa comunidade lá em Palmares. Legal. Você vai filtrando problemas. Exatamente. A gente tem que levar os problemas para vir a solução, né? Exatamente. É igual o vereador faz para o prefeito. O vereador tem um buraco numa rua ali. Foi feito, né, alguma questão que está danificado ou está prejudicando a comunidade, então a gente pega aquela demanda, leva para o prefeito vai resolver junto com os secretários. Então a gente que dá esse suporte, né, nas cidades aos deputados, a gente leva para ele a demanda do nosso município para que ele possa, né, levar uma solução para o nosso município. E assim, para deixar claro, eu provoquei essa pergunta já para deixar claro para o pessoal, e até a gente tem que lembrar que o cara é deputado estadual. Como é que o cara vai ter a capilaridade de enxergar tudo e saber tudo se ele não tiver pessoas trabalhando? Tem que ter equipe. Aí, ou seja, se ele foi, vamos dizer, a maioria dos votos dele foi lá de Serra Talhada, pronto, ele só vai trabalhar para o pessoal lá, o cara é deputado estadual, né? Exatamente. E a equipe do gabinete não tem como saber o que está acontecendo no estado todo. Então, precisa ter essas pessoas que dêem esse suporte, assessore, né? Assessoria é você dar suporte a alguém. Eu tô te assessorando, Chico, vou te dar suporte naquilo que tu precisa para resolver. Qual é o teu trabalho? Sou deputado. Então, se tu é deputado, tu tem que resolver, encaminhar, propor leis, saber se o governador tá resolvendo as situações daquele município. Então, eu vou te dar o suporte para tu saber o que tá acontecendo no meu município, porque tu sozinho não vai conseguir saber o que tá acontecendo em todas as cidades do estado, né? Pelo menos tentar resolver, né? Existe também vários tipos de assessores, né? Como falei, esse que fica no gabinete, os assessores que ficam nas cidades, né? Os de campo. Então, hoje a gente tá dando suporte lá em Palmares, né? E com muito orgulho, porque a gente leva o nome de uma pessoa que realmente tem um compromisso, sabe? Legal. E as cidades vizinhas também, tu começa a trabalhar assim, também? Cada cidade vizinha geralmente tem alguém que tá, né? A gente fica nesse trabalho junto de articulação, de encontro. O Palmares já é muito grande, né? Geralmente, Água Preta já tem outras pessoas, Chechel... Nem todo município, às vezes, tem alguém, mas a gente consegue ir fazendo... Ele não vai conseguir um assessor para não consegue. Cidade. Essa articulação a gente vai... a gente vai correndo. Mas é bom. É como se ele tivesse 2 olhos ali em Palmares. No teu caso. Exatamente. Vocês estão os olhos dele ali, pô. E esse trabalho a gente quer desenvolver durante os 4 anos, né? Não é só um momento e acaba. A gente precisa desenvolver nos outros anos, até para que aquela nossa base ela possa ser fortalecida, aquela comunidade realmente possa ter o trabalho não só naquele momento, mas durante os 4 anos, né? Porque o papel do deputado, do vereador, ele se estende em todo o mandato, não é só num período de eleição que a gente vai fazer campanha ou vai visitar as pessoas, a gente precisa fazer isso no dia a dia, né? Então a gente só vai conhecer o problema das pessoas se a gente tiver o dia a dia com elas. Então é importante esse contato. E Palmares tem uns problemas pontuais, né? É verdade. 2010, 15 de novo, não foi? Não teve outro enchente lá? 2017. 2017 teve inundações. 17 e agora de novo, cara. Em 10 anos foram 3. Agora teve... Verdade, o Rio encheu muito. A sorte, né, que foi concluída a barragem de Cerro Azul e ela contém, guarda muita água. Muito. Porque essa última agora de contenção, foi mais o pessoal ali do... Essa de 2022 foi somente a ribeirinha. Só algumas áreas ribeirinhas que o rio encheu muito e transbordou um pouco, mas não alagou a cidade, não. Foi mais tranquilo. Agora, outros municípios que tiveram alguns problemas maiores, mas Palmares foi mais tranquilo. A barragem de Cerro Azul é de contenção, né? Então, assim, ela tá um pouco cheia, mas tá segurando a barra muito.
E que isso aí provavelmente deve ter sido uma ideia de alguém, né, que passou a ter recurso para poder até sair do papel, né? Exatamente. E hoje tem mais algum, assim, um projeto que você acha que tá... Não é melhor perguntar se ela tem projeto para 22, não. Ainda tô no hoje, mas... Eu acho melhor, cara. Não, mas hoje tem algum projeto, a gente vai chegar lá, viu? Tem algum projeto assim que tu tá, hoje a gente quer tirar do papel esse aqui, até pro pessoal saber aí o que é que vocês estão tentando, se puder falar, obviamente, né? Existe algumas questões, assim, a nível estadual do deputado, né? A gente tá com algumas demandas que precisam ser resolvidas e que talvez não sejam resolvidas agora, no período eleitoral. Mas que vocês já levaram para apreciação A gente já levou o conhecimento. Já levou o conhecimento do nosso deputado e ele já tá fazendo essa questão de articulação, não é? Entendeu? Esse momento agora não vai ser concluído porque tem algumas coisas que demanda a questão eleitoral não permite, né? Precisam ser depois. Até pela lei. Teto da lei, né? Enfim. Mas aí, em termos de dificuldade do trabalho, né? E aí eu tô falando desde o trabalho do vereador, como assessor, do deputado. Qual o nível de complexidade de você levar um projeto, levar uma lei para ser aprovado e o negócio ser executado? Assim, que eu digo, o quanto de tempo, de esforço vocês levam, porque não parece ser fácil, né? Existe todo um... Até porque tem... trâmite, desculpa, né? Tem outros vereadores que estão com outros projetos querendo... E assim, na verdade, a execução vai ser o prefeito. Né? A gente não tem poder nenhum de executar, tipo, tem um projeto muito bacana. A gente vai preparar o projeto, né? A gente tem a ideia, né? Ver de acordo com a necessidade da comunidade. Geralmente, exemplo, não adianta você querer fazer uma piscina em uma comunidade que está precisando de asfalto. Não é a necessidade da piscina. Então, a gente tem que saber, conhecer qual é a necessidade daquela comunidade. A necessidade é isso. A gente pode apresentar por requerimento, né? Se for uma solicitação mais simples. E se for um projeto que envolva a questão, né, de o recurso, outras coisas, uma demanda maior, né, onde o prefeito vai precisar executar algo, a gente faz uma solicitação. Né? Então, a questão do projeto envolve mais essa questão de leis que vai servir, né, de uma forma como um todo. Então, a gente vai preparar o projeto de lei de acordo com a necessidade ou da comunidade ou da cidade como um todo. Vai levar para o plenário, né? O plenário vai ser aprovado na primeira instância. Depois vai ter outra discussão. Passa pela questão das... Me fugiu agora as comissões. As comissões precisam aprovar, né? De acordo com o tema do projeto, vai ter tal comissão, vai ter que passar por aquela comissão. A comissão aprovando, vai para o plenário. O plenário vai aprovar. Primeira discussão. Existe uma segunda discussão, que é uma nova aprovação, para que seja encaminhado para o prefeito. Né? O prefeito sancionando a lei, ela já... Exatamente. E não quer dizer que vai não ser quer dizer prática. Exatamente. E caso o prefeito não concordo. A Câmara ela tem esse poder, né, de poder sancionar aquela lei, independente da decisão do prefeito, né? Mas se vai ser colocado em prática... de lei, né? De lei. Se vai ser colocado em prática ou não, vai depender muito do prefeito. Né? O vereador ele faz o papel dele na questão de propor, aprovar, criar a lei, mas quem executa, na verdade, vai ser o executivo. Claro, né? O trabalho de vocês é acompanhar desde o início que você fez o primeiro requerimento até a sanção, né? A gente cria os projetos de leis e, assim, existem alguns projetos que a gente indica para o executivo, né? Que não é em forma de lei, tipo um projeto para uma comunidade tal. Não vai ser um projeto de lei, mas vai ser um projeto de indicação de ser executado em uma comunidade. Essa é a minha pergunta. E o fluxo é o mesmo? Passa pelos mesmos... Não, geralmente quando você vai indicar, prefeito, existe um projeto, vamos fazer um projeto social de futebol em uma comunidade. Sim. Não vai ter esse trâmite de projeto de lei, porque a lei precisa ser o trâmite para realmente ela ser válida, né? Tem que passar por todos os trâmites legais para poder ser executada. E uma indicação, um projeto social, um exemplo. Eu posso diretamente fazer um projeto de indicação e direcionar o prefeito, encaminhar o prefeito, né? Posso ter a escolha de passar pelo plenário, projeto indicativo ao prefeito, ou eu posso diretamente ir no gabinete do prefeito e fazer esse encaminhamento. Como é um projeto que eu vou indicar algo, quem vai executar é ele. Eu vou indicar que ele faça uma escolinha de futebol numa comunidade. Eu estou indicando, mas quem executa o projeto é ele. Que legal. E muitas vezes a gente procura parcerias e consegue executar alguns projetos, né? Não é nossa função enquanto vereador, mas às vezes a gente consegue uma parceria, um recurso
de alguns amigos, e a gente consegue, como várias vezes eu fiz na comunidade. A gente conseguiu parcerias para iluminar quadras que estavam escuras, conseguir materiais esportivos. Então, são algumas coisas que podem também ser Iniciativa privada? organizadas. Alguns sim, outros através de amigos, de políticos. Porque... Esse foi legal, porque a gente discutiu, agora eu não vou lembrar com quem, sobre essa questão. Eu acho que foi quando a gente conversou com o Bruno Lins, um projeto que tinha que a companhia de energia, ou foi outra companhia que estava apoiando um projeto dele, de arte, não sei o que, blá blá. E a gente discutiu um pouco sobre vamos dizer assim, desse laço que tem que ser mais estreito entre a iniciativa privada e pública, porque tem muitas situações dessa que a gente tava falando, né? Que é aquele ciclo, né? Que todo mundo ganha, né? Se o cara fomenta lá o esporte no bairro, aí ele bota a empresa dele, fica com uma boa imagem na comunidade e, consequentemente, o cara ganha. Aí, esse foi um bom ponto. A prefeitura que... foi exatamente. Bom pra todo mundo, né? Todo mundo, cara. Eu acho que esse eu apoio muito. Mas aí, como é que funciona na prática mesmo? Assim, a dificuldade de se... Não sei se nem da empresa ajudar, mas de ser aprovado que seja um recurso privado. É porque, assim, na verdade, às vezes existem recursos privados que precisam também passar por algumas normativas para você poder captar aquele recurso, né? Existe, exemplo, eu tenho um projeto, vamos voltar para o esporte, né? Uma escola de futebol, né? E, tipo, tem um recurso de tal empresa, né, que vai disponibilizar para ser investidos em projetos sociais. Então, uma escola de futebol... ela engloba na questão social, né? Sim. Então, para a gente poder captar aquele recurso, a gente vai ter que passar pelas regras que a empresa vai propor, né? Sim. Até porque ele não podem estar dando dinheiro de todas as formas, exatamente. Então, existem alguns critérios que não só eu, mas várias pessoas vão passar e alguma dessas entidades vão ser escolhidas, né? Então, assim, existe essa questão. Mas também tem outros pontos que você pode fazer através de uma articulação. Né? Eu sou amigo de um empresário, né, tal, e o empresário quer ajudar, quer apoiar a comunidade. Então, eu posso fazer um projetozinho, organizar tudo direitinho, orçamento, quanto vai gastar, como a gente quer fazer, apresentar ao empresário, e se ele tiver um recurso próprio e tiver interesse em ajudar a comunidade, ele pode ajudar diretamente, né? Existe... E bota só uma plaquinha ali. Pra gente deixar assim, porque às vezes tem pessoas que, eu tinha um projeto, mas eu não consegui o recurso da empresa. Porque existem empresas e existem recursos que precisam passar por regras, né? Por normativas para poder ser disponibilizados. E existe alguns outros projetos que a gente vê empresas privadas apoiando, que é uma iniciativa do próprio dono, né? Não, vou apoiar tal time de futebol, vou apoiar tal associação. Então, às vezes é uma decisão particular e outras vezes, quando é um recurso, né, que envolve a empresa, né, o capital da empresa, é uma questão mais burocrática, que precisa ser passado por todas aquelas etapas para ver qual a entidade que vai conseguir... captar aquele recurso. Mais burocrático por parte do município que está recebendo. Não, existe várias parcerias, empresa privada. Existe empresa privada com entidades sem fins lucrativos, que pode ser associações, ONGs, e também existe algumas parcerias de empresa privada com a gestão municipal, gestão pública, né? Então, existe algumas burocracias que é para fazer a celebração do convênio, exemplo, claro, fazer um convênio, um contrato, né, uma parceria com o município. Então, existe a documentação que a prefeitura vai precisar disponibilizar, até para que a empresa também fique acobertada de que encaminhou todo aquele recurso. Então, existem algumas burocracias que, se a entidade ou a gestão municipal, né, a prefeitura tiver toda regularizada, não vai ter dificuldade nenhuma. Se for um recurso direto, né? Não, eu tenho esse dinheiro para te dar, mas tu vai precisar ter toda a documentação e o projeto para executar. Massa, vai ser direto. Mas existem outros projetos de que você vai concorrer com outras empresas. Então, existem regras que você vai ter que alcançar. Se você não alcançar, outras empresas vão receber aquele recurso. Entendi. Pô, massa. Não, é importante. Que a gente teve essa discussão aqui algumas semanas atrás e a gente ficava sempre se perguntando, dúvida, né? Por que, assim, não tem tanto, né? É um pouco de uma barreira burocrática, é um pouco da empresa, mas... Mas é porque existem duas formas, né? Eu acho que uma forma é quando a empresa procura recurso no poder público para formar uma parceria, e a outra é quando é o contrário. Ao contrário, eu tô pensando no contrário, que a empresa mais ou menos privada... essa polêmica que tá rolando com essa questão de recurso público para artista. Sim. Uma coisa é a Lei Rouanet. Não, aí... Que o poder público tem 1 bilhão
Aí diz assim, ó, tem 1 bilhão disponível aqui. Aí o artista procura o poder público. E outra coisa é a polêmica, não, pagou 1 milhão para Gustavo Lima. Ei, filho, Gustavo Lima estava em casa na rede e o cara disse, ei, vem fazer um show para mim que eu te pago 1 milhão. É bem diferente. Total. Uma coisa é quando o poder público procura e outra coisa é quando o cara procura o poder público. Exatamente. E aí, nesse ponto... Mas é infinita, né? As possibilidades de parceria. Exatamente. Eu acho que é só em busca, né? Eu acho que força de vontade de você ir atrás, não correr. é tão fácil. Não, deu pra notar que não é tão fácil. Não, se fosse porque fácil... levanta muita suspeita. Por que empresa X? Por quê? Por isso que existe, quando existe um recurso, por exemplo, a empresa tal, ela tem um recurso disponibilizado para ser investido em ações sociais, né? Desenvolvimento social na comunidade. É como eu falei, vai precisar passar por todo um critério, por toda, né? Uma questão de edital, regra. né? Exatamente, edital, de documentações. Se a entidade realmente atende aqueles critérios que a empresa, né, está solicitando. Se atender, não existe dificuldade, você consegue, né? Mas muitas vezes tem algumas associações, às vezes, que não estão regularizadas, né? Que tá uma bagunça, às vezes não tem nem eleição, não sabe nem quem é o presidente, aí às vezes quer um recurso, mas não se organiza, entendeu? É bem complicado. E tem recurso disponível. Exatamente. Isso é o mais problemático. Existe o recurso disponível e as pessoas às vezes não conseguem se encaixar no que precisam para conseguir esse recurso. Muitas vezes por isso que você está falando, por falta de documentação, organização, exatamente. Porque se organizar... Tem muitas entidades, mas infelizmente tem algumas entidades que não estão dentro do padrão necessário para celebrar um convênio com o Estado ou com o município, entendeu? E nada mais justo. O cara tem um dinheiro para disponibilizar para uma comunidade. Aí a associação não tem um CNPJ, não tem o presidente da associação, não sei. Bom, aí o poder público nem vai poder disponibilizar esse recurso. Não é porque ele não quer, é porque ele pode ser prejudicado. Se você disponibiliza um recurso para uma entidade que não segue a normativa necessária para celebrar um convênio, você está... existe a necessidade, existe. Você está infringindo algumas normas de gestão pública e está utilizando de forma irregular o recurso público. Está entregando a uma pessoa que, em tese, não tem a capacidade de utilizar. Tem várias regrinhas, gestão pública e recurso público é muito... Né, tem que ter muito cuidado da forma que vai utilizar, como vai ser gasto, tudo tem que ser documentado. O que a gente consegue entender, né, é que tem muitas amarras. A gestão pública, se ela for, como você falou até no início, né, a boa política for aplicada, ela funciona pra caramba, né? Que a gente já conversou com algumas pessoas aqui, você também tá dando claramente aí que tem como, né? Por mais que a gente tenha uma situação aqui no nosso país como todo, não no país Pernambuco mesmo, o Brasil como todo a gente vê, mas se a boa política ela for aplicada, tem um monte de regra, porque infelizmente a turma acha, né? Uma forma de burlar, mas, porra, assim, são pessoas como você, a gente já conversou com outras pessoas também aqui que fazem a gente acreditar um pouco que pode dar certo. Pelo menos um pouquinho. Tem como dar certo, né? Pô, tem como dar certo. Agora Não, existe. Tem muitos caminhos e a gente escolhe os que a gente vai percorrer. Né? Tem muitos caminhos, né? Os trabalhos que você já falou aí, realmente já é de extrema valia aí para uma população toda. Que é esse que é o trabalho, porra. Exatamente. Parabéns, Obrigada. Inclusive. Eu fico muito feliz, eu me afastei da questão política partidária em tese, né? Que a política, a política ela está no nosso dia a dia, né? A gente nunca se afasta da política. Mas assim, eu saí, né, de cabeça erguida. Eu entro em qualquer lugar, eu ando de cabeça erguida na minha cidade, né? Porque assim, a gente realmente fez valer o que realmente o vereador poderia fazer, deveria fazer. Né? Graças a Deus eu conquistei o reconhecimento e a admiração de muitas pessoas, né? Porque nem todo mundo acredita que um jovem ele vai ter a capacidade de estar representando o município. Então, muita gente perguntava, você teve muito preconceito quando se candidatou com 19 anos? E eu costumo dizer que não foi o preconceito maior por ser mulher. Não, acho que nem existiu muito essa questão, por ser mulher, porque existe muito essa questão de barreira mulher na política, né? Mas foi por ser muito jovem. Então, acho que eu senti mais essa barreira, esse preconceito por ser muito jovem. O que é que essa bestalhada tá exatamente fazendo aqui? Essa menina quer mudar o jeito que já é feita, a forma que é feita. E assim, teve muitas coisas de que a gente, assim, colocou a cara mesmo e que a gente conseguiu mudar um pouco. Então eu sinto, assim, que eu levei e dei uma contribuição,
na política de Palmares, né? Muita gente, quando conversa comigo, parabeniza pela coragem, né? De enfrentar, a coragem de não baixar a cabeça mesmo, de não aceitar, né? E, assim, de principalmente respeitar, né, as ideias. Porque, como eu costumo dizer, a gente luta e a gente discute as ideias, né? Eu nunca desrespeitei, nunca cheguei, né, a afrontar ninguém. Eu sempre discuti as ideias, o que era bom, o que eu não concordava, o que eu via que ia prejudicar as pessoas, o que não era bom para as pessoas, que estava sendo feito da forma errada. Eu sempre fui muito, assim, de questionar isso, sabe? E, assim, fui muito perseguida, não vou mentir, não é fácil, né? Não é fácil a gente fazer esse trabalho, né, ao pé da letra de que como realmente deve ser feito, não é fácil, porque existe a cultura, né? No município, no estado, no Brasil, existe uma cultura e que a gente, de certa forma, tenta fazer diferente, né? E ao mesmo tempo a gente se sente um pouco engessado, né? Porque às vezes você se sente sozinho. Mas o que me dava mais força era saber que o povo estava comigo. As pessoas apoiavam, de que realmente eu estava fazendo algo que estava contribuindo com a nossa cidade. Então eu acho que isso foi o maior aprendizado, foi a maior gratificação que eu tive, né? Eu tive conquistei muitas amizades, uma experiência. Eu acho que eu amadureci 10 anos com o meu mandato. Hoje estou com 26 anos, mas eu me vejo como uma pessoa de uns 30, 40. Passei já por muita coisa para minha pouca idade, né? E, assim, graças a Deus, a minha família, aos amigos que sempre estiveram presentes, né? Dando força, motivando. Legal. Então, isso é muito importante. Eu acredito que a política, ela pode e deve, né? Levar coisas boas para as pessoas. Né? O povo já sofre tanto, né? A gente vê tanta pobreza, tanta tristeza, né? As pessoas que têm uma questão de viver mais numa margem da sociedade, né? A gente vê tantas dificuldades e que podem ser mudadas, podem ser melhoradas, né? Então, eu acredito na boa política. Eu acredito. Ali na Mata Sul, inclusive, né? É tão perto aqui de Recife. Exatamente. E é uma pobreza tão extrema, né? Uma dificuldade tão extrema, que a gente nem imagina, né? Tu imagina o que tu conhece a região. É porque a maioria das cidades, assim, de interiores, elas, basicamente, a economia, ela gira em torno de comércio ou prefeitura, né? Empregos da prefeitura. Então, a questão da distribuição de renda, ela não acontece, né? De uma forma efetiva que viesse trazer aquelas famílias a ter uma autoestima, vulnerabilidade superada. Então, acaba de que ou trabalha na prefeitura, ou trabalha no comércio, ou vive de Bolsa Família. Então, é uma situação bem complicada. Não tem essa questão de indústrias e outras coisas que podem vir melhorar. Tem algumas outras cidades que já estão começando a respirar novos ares, né? Bonito, já tem algumas fábricas de grande porte, né? Como a de montadora, tem outras de embalagem. A gente vê também Ribeirão, que está crescendo. Palmares está começando a desenvolver, né? Recebeu agora o Atacadão, né? Um grande empreendimento verdade. Lá. Então, assim, está começando a respirar, né? Eu acredito num futuro melhor para nossa região. Eu acredito num futuro melhor para nossa região e com mais desenvolvimento, né? Acho que a gente já cansou de ser a região pobre do estado, tendo tantas riquezas, né? A gente tem tantas riquezas e continua, assim, em tese, sendo uma cidade pobre, uma região pobre, porque não é explorada, né? Porque o turismo, a questão de águas, né? Palmares e a Mata Sul é rica em água, em cultura, em agricultura, então precisa ser explorada, né? Nossa região precisa ser explorada. É uma região rica e que tá pobre. Essa é a pura verdade. Na verdade, fica à vontade, eu acho que vai tomar uma... Não, tranquila. Isso vamos dizer assim, uma sina, né, da maioria das cidades, e a gente, com esse trabalho aqui, a gente tá explorando também, até, é um trabalho até pessoalmente, tá sendo muito bom, que a gente acaba que tá explorando aí algumas cidades, coisa, né? algumas riquezas aqui que a gente tem, como você falou, cultural, econômica, enfim, histórica, mas a gente precisa de pessoas que nem você, né, que queiram mudar, que queiram fazer alguma coisa diferente, porque, assim, como você falou, você não parou porque você estava com o apoio da comunidade, mas tem muita gente do bem que quer entrar, mas não consegue. Acaba desistindo ali depois de um tempo, né? E você só faz o diferente se você persistir, né? E continuar. Então, a gente até também conversou aqui com o Edno Melo, né? Que agora já pode dizer que ele é candidato? Pré-candidato ainda. Pré-candidato ainda, né? Até quando isso? A gente inicia a campanha agora em mais ou menos 10 de agosto, né? Já tá iniciando. Pronto, ele é pré-candidato, ele também não tinha vivência política, mas ele é um cara que quer
Pô, ele já fez tão bem no Clube Náutico, que é um mundo, né? Pelo tamanho da torcida e tudo mais, o recurso que tem lá. E o cara tá querendo fazer diferente, ele quer. E aí foi uma frase que ele falou, que um amigo dele falou, né? Pô, se você quer fazer alguma coisa diferente, melhor pro local que você tem que estar é justamente lá. Exatamente. No meio, pô. É o espaço de decisões, né? No A gente meio, às vezes tem a boa intenção, mas não tem o poder de decidir. É. E os espaços de decisões está nesse meio político e também na população, no povo, né? O povo ele precisa saber escolher os seus representantes, são as pessoas que vão estar lá representando, né? Aliás, passe pro Aloysio, que no dia que ele quiser vir aqui trocar uma Vou ideia, esteja convidado, fica à vontade, Vou passar sim. tá? Sempre, né? A porta aqui tá sempre aberta, a gente Obrigada. não tem partido, não tem... Não, isso é muito bom, né? Não tem time Ouvir todo nessas mundo. horas. Não, time eu tenho. Mas, Aqui, pra Chico. fechar a porta, nesse aqui. Não. Mas é isso. Agora, importante, né, e interessante também enfatizar, né, é que você, como você me falou, né, depois de tanto tempo, pela propriedade que você fala, realmente Parece tem que tem uns conhecimento. 45 anos, Ela falou 50, 30, mas né? um pouquinho mais. Eu ia falar naquela hora. Pelo conhecimento. Tá doido, é? Parece que tem uns 45 aí. A gente entrou aqui de lei, de fluxo, de como é que vai o processo, e você com autoridade falando. Então, assim, que é pra você... Eu ser sou uma curiosa. Eu gosto Não. de estudar um pouquinho de tudo. que as outras pessoas sejam. Mas vamos falar dos planos de 22? 22, Oxi. Já partindo pro final. Fala aí. 22. Já tá Não sei. acabando? Foi tão rápido? Não, Passou não sei voando. não tem tempo Não, não. Eu tô sem compromisso. Eu também. Mas fala aí de 22, fala. Olha, uma frase que eu aprendi, Ah, que eu vou replicar aqui. O cenário político, ele é como uma nuvem, né? Ele um dia tá de uma forma, a mesma hora ele pode estar de outra, ele pode se modificar a qualquer hora, a qualquer momento, né? E a gente vem acompanhando isso agora, essa eleição, né? Principalmente de deputado não, é questão de governador e presidente. Tá uma coisa muito, assim, uma interrogação, né? A gente vê que tem muitas pessoas de um lado, outras de outro, mas a gente não tem, assim, uma visão de realmente como é que vão se estreitar esses caminhos, né? Então, a política, ela tem muito isso. E ela é muito de oportunidades. Então, é uma coisa, como eu digo, política a gente não fecha portas. A gente abre portas, né? Então, 2022 é uma interrogação. Não tenho tantos planos de ser candidata a vereadora. Eu não tenho esses planos de ser candidata a vereadora. Porém, não sei como vai estar 2022 as oportunidades, né? Então, a vida que segue. Eu vou seguir com meus planejamentos, estudando, trabalhando. E 2022 vai nos aguardar. E seja o que Deus quiser. Já vai estar formado em 22? Não, ainda não. Vai faltar pouco. É duro. Mas até é legal porque a parte do direito, né? Você ter estudado direito tá muito Eu ligado. comecei, agora, assim, eu já gostava um pouco, mas eu acho que depois do cargo, né, de vereadora no Legislativo, eu comecei a explorar mais, né? Porque, querendo ou não, a gente trabalha reivindicações de direitos, cobrando que as leis, criando leis. Então, a gente tem que se aprofundar, a gente tem que estudar, tem que estar, né, no dia a dia. E, assim, eu comecei a me apaixonar ainda mais pela área de direito. E eu acho que é um curso que todo mundo deveria fazer. É algo que traz muito conhecimento, agrega muito a nossa vida, né? Então, depois da CPI, né, que eu tinha que me debruçar sobre várias coisas, né, e precisava ter um conhecimento, né, então a gente começou a estudar muito, a equipe técnica, jurídica, nos auxiliando, então assim, eu comecei a despertar ainda mais esse desejo de fazer o curso. Sou formada em logística pela UPE, Chico foi meu professor. Chegou, Chico. Chegou a hora. Chegou. Chico foi meu professor e coordenador de curso, né? E eu disse, eu vim participar em gratidão a Chico, Imagina. que é uma pessoa maravilhosa, me fez esse convite e eu não posso deixar de participar. Chico foi nosso professor, nosso coordenador, nos deu muita força, muito apoio, né? E hoje sou formada pela Universidade de Pernambuco no curso de Gestão e Logística e estou entrando, né, nessa nova etapa no curso de Direito agora. Depois gestão pública, né? Vou fazendo. Vou chegando lá. Qual é aquele mestrado que é interessante? Desenvolvimento do... Até faz uma propaganda aí. Desenvolvimento de gestão... Peraí. É gestão do desenvolvimento local sustentável. Que bacana. Aqui na UPE. Na FECAP. Bah. Depois você me passa os detalhes. Isso é interessante, né? Porque é pra justamente... Inclusive, eu tô dando um curso lá, hoje de manhã. Massa.
um curso de análise de dados com R. Uhum. Dei pra turma do mestrado lá. Pra essa turma do mestrado. Sim. E foi muito legal, muito legal. Um abraço a todos lá. A Demi tá coordenando o mestrado lá. Eita, que bacana. Muito bom. Foi professor dela também. Muito bom. E tamo junto lá. Bom lá. Agrega. Não, eu pensei nisso aí, porque Deixa, tá tudo deixa ligado. mais pra frente, senão eu vou surtar. Claro, ainda não chegou nem na metade do Deixa do pra curso depois, né, direito, Chico? Não, senão não dá. Agora não. Mas chega. Mas até lá, até 22, o plano é continuar aí o trabalho com o deputado, né, Aloysio? Com certeza. Se Deus quiser, sendo reeleito, a gente continuar o trabalho, não só em Palmares, em outras cidades do estado. E a gente tá cada vez mais fortalecendo, né? A boa política. Boa política, por favor. A boa política. Muito bacana. Fiquem à vontade, viu? Não, e sim, e de qual o projeto hoje que tu conseguiu tirar do papel, que tu tem orgulho, ó, esse aqui a gente começou do zero, acompanhamos a trajetória dele, as aprovações. Questões de, assim, de execução de projetos tipo de leis e alguns outros. Teve a questão de, a gente propôs um projeto na questão nas escolas, teve alguns projetos que foram desenvolvidos em escolas, de que a gente foi a autoria, né? Outros não tiveram, assim, execução. Até porque o antigo gestor não tinha muito esse olhar, sabe? Principalmente por a gente tanto reivindicar, cobrar. A gente era um pouco meio que discriminada, sabe? Por ser aquele vereador que tá de cima, tudo. Mas a gente teve vários projetos, assim, em mente agora, pra mente dizer algum que foi executado, não é até bom também falar isso, porque às vezes o trabalho de vocês, eu acho que às vezes, né, quem vê de fora, né, pô, esse vereador, deputado que seja, não conseguiu tirar nada do papel, não conseguiu fazer isso, para poder entender que como funciona esse mecanismo, né? Eu sempre falava, né, o legislativo, ele é muito massacrado. Porque as pessoas, tipo, tal vereador não trocou as lâmpadas do poste, tal vereador não conseguiu fazer o calçamento da minha rua, tal vereador não conseguiu trazer uma quadra esportiva para a comunidade. E as pessoas esquecem qual é a função do vereador, né? Do legislativo e do executivo. O vereador ele não tem poder de executar, né? Deixando, assim, em exceção a questão de se você conseguir um recurso privado ou do seu próprio recurso, se você quiser executar um projeto, construir uma quadra, executar um projeto social, aí você pode fazer com seu recurso próprio, entendeu? Mas dentro da função, né, legal do vereador, a gente não tem nenhuma função de executar, de trocar lâmpada, de tapar buraco, de construir praça. É a função do prefeito. Então, assim, eu tenho, acho que, umas 10 pastas de solicitações, de encaminhamentos, de projetos. Mas quem executava era o prefeito, né? E muitas vezes ele não executa nenhum. Né? Às vezes você propôs tanta coisa e o prefeito, infelizmente, às vezes não executa, né? Então não é culpa do vereador, né? É culpa, infelizmente, da gestão. Então, e tipo assim, né? Prefeito esse, sobre o qual que ela foi relatora de uma CPI. Existe mais a dificuldade, né? Quando você faz parte de uma base opositora à gestão, então existe mais essa dificuldade de suas solicitações serem atendidas. Mas é uma questão muito, assim, antiética, né? Da gestão, porque o vereador, como a gente a gente sempre expôs isso, eu e outros vereadores, de que a gente ali não solicita pra gente. A gente não tá pedindo algo para nos beneficiar. A gente está pedindo, né, e representando uma comunidade, o município que está precisando. E muitos prefeitos, às vezes, têm essa visão, esse pensamento muito pequeno, né, de, não vou atender tal vereador porque ele não me apoia, é oposição, então eu não vou atender. Então, ele deixa de atender uma demanda da comunidade, ele deixa de atender a necessidade daquela comunidade. Então, assim, existe alguns gestores que têm um pensamento mais aberto, e admiro muito, né, que independente de ser oposição ou não, né? E que, assim, eu acredito que o vereador ele tem que ter posição. Não é oposição ou situação, tem que ter posição. Se é errado e faz mal para a comunidade, ele precisa se posicionar. Porque ele foi eleito para aquilo, né? Mas, infelizmente, muitas pessoas tomam partido. Se tá errado, mas diz que tá certo, porque é do lado do prefeito. Então, assim, essas coisas que eu não concordo muito, né? E eu acredito que por isso que não teve tanto êxito, sabe? Porque se tá certo, tá certo. Se tá errado, entendeu? Se a minha mãe tá errada, mãe, se tá errado por conta disso. Eu não vou dizer que tá certo e estão errado, entendeu? Então, tem muitas coisas que são um pensamento muito pequeno, muita politicagem, né? Muito tomar lá da cá, e isso atrapalha, isso atrasa o desenvolvimento da comunidade, da cidade, do estado, do país. Então, assim, muitas vezes as pessoas cobram que o vereador façam e esquecem de cobrar do prefeito.
né? Esquecem de escolher o prefeito que realmente tenha boas intenções para o município. Porque se o prefeito ele é bom intencionado, se a Câmara funciona, pode ter certeza que o município vai estar em boas mãos, né? Mas se elege um prefeito que não tem boa intenção, um prefeito que muitas vezes ganha na compra de voto, né? Que muitas vezes só tem a intenção de ter benefícios próprios, que infelizmente a gente sabe que acontece. Então, pode ter certeza que aquela cidade vai sofrer, né? Porque não é uma pessoa boa intencionada para fazer as políticas públicas acontecerem. Então, precisa que realmente o gestor queira que as políticas públicas cheguem à comunidade, independente se o vereador é situação ou oposição, né? Independente se o vereador se posiciona contrário às suas decisões. Então, precisa pensar no povo. Eu acho que é isso que está faltando, pensar mais no povo, né? Parar de pensar em grupo político, em questões pessoais e pensar mais no povo. Eu acho que isso que falta. No Brasil, no estado, nos municípios. Eu acho que é isso que está faltando, né? Pensar no povo. Isso, bem porque quando você é contra alguma coisa de um prefeito, você não é contra o prefeito. Exatamente, é contra a decisão dele. Exatamente. Que se amanhã ele tomar uma outra decisão, você fica a favor dele. Como eu sempre me posicionei. Eu sempre me posicionei assim, se o prefeito faz uma decisão que eu não concordo, que eu acho que é errado, eu não era a favor. E se fosse boa, eu era a favor. Eu era a primeira a aprovar, parabenizar, a dizer porque eu estava apoiando, né? Então, assim, acho que precisa existir essa maturidade, né? De você saber de que a pessoa principal que precisa ser beneficiada é o povo, infelizmente. E o povo sofre muito, né, com essas politicagens, né? Não é a política, qual a politicagem? A política é a forma boa, né, de levar as políticas públicas, de solucionar os problemas das pessoas, e a politicagem é esse jogo, né, de tomar lá da cá, de picuinha, de imaturidade. Palhaçada. É tudo isso. Palhaçada. Perfeito. Bela forma de fechar com chave de ouro aí. Realmente é um relato muito interessante, muito importante, que inclusive vai ficar aqui na minha mente, porque realmente é isso. Porra, e obrigado, viu? Obrigada também. Eu que agradeço a atenção, a receptividade de vocês. Muito bom. Por trazer conhecimento, o pessoal lhe conhecer, seus projetos, seu futuro aí. Enfim, foi extremamente gratificante pra gente lhe receber. Pô, espero que a gente continue nosso contato, a gente seja uma rede de comunicação. Enfim, a gente tá aqui pra duas ordens. Obrigadão, Chico. Obrigada também. Agradecer, né, Raí? Tamo junto, né? Sempre, né? Desde 2014, é? Tu entrou em 2014 lá, não foi? Chico, faz um tempo. Eu tô com um probleminha de memória, viu? Acho que foi 14. Mas isso é sério, eu tô com probleminha. Depois do Covid, eu fiquei com uns negocinhos que eu esqueço. Eu tô parada. O que é que eu ia fazer? Acho que é 14. É 14 mesmo. Eu acho que foi. Depois de 2010, acho que foi 14 mesmo. Foi uns 2 anos antes da eleição, foi. Foi. 2016 a eleição foi 2014. Mas é isso. Rai, tem uma mensagem final aqui, pessoal, que tá nos assistindo. Primeiramente, eu quero agradecer, né? Todos que estão acompanhando, comentando. E dizer a satisfação de estar aqui representando a minha cidade, né? O meu município, Palmares, onde eu tenho um orgulho danado. A gente tem um privilégio nascer palmarense, né? É um povo guerreiro, um povo que sofre, mas não desiste, que luta e que consegue, né, se reinventar. Então, eu tenho essas características do povo palmarense, nordestino, né? Também. A gente tem essa força. Então, agradecer a minha família, meus amigos que estão nos acompanhando. Um cheiro. Valeu, pessoal. Até mais, até a próxima. Falou! Senhora. Valeu. Acabou!